gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica jurídica aqui no canal. Queria saber se vocês gostaram das videoaulas que eu gravei sobre direito ambiental, se realmente gostaram, se deu para aprender. E agora eu vou tratar com vocês de uma dica que muita gente tem dúvida, que é em relação à procuração. É uma dica prática, eu gravei uma videoaula também para vocês, simples, básica, explicando o que vocês precisam entender sobre a procuração e vou dar aqui a introdução de como surgiu esta dúvida que eu transformei em dica para vocês. O cliente me procurou porque o pai tinha repassado uma procuração pública para a esposa, mas esse pai, além de estar entrando em processo de divórcio com a esposa, estava, como é que eu posso dizer, a família estava desconfiando que talvez ele estivesse com Alzheimer ou com alguma demência. E essa procuração pública dava poderes bem específicos para esta esposa. Então, a família me procurou para saber como poderia estar revogando os poderes dessa procuração e se tinha como cancelar. Então, eu gravei essa videoaula para vocês para poder explicar como vocês podem estar procedendo num caso desta natureza. Espero que vocês gostem. Bem, gente, dando continuidade aqui ao caso concreto que eu passei no início para vocês, eu tive a ideia de transformar a dúvida deste cliente em uma dúvida que pode ser para todo mundo e trazer aqui, uma explicação sobre a questão da revogação da procuração pública. Então, eu vou disponibilizar também um artigo escrito no meu blog, que é gratuito, lucenatorresadv.wordpress.com. Então, quem tiver interesse, é só ir lá no blog e dar uma lida nele completo. Então, hoje nós vamos falar sobre a procuração. Aqui são os tópicos que eu vou tratar hoje com vocês, em relação ao que é uma procuração, a utilização da procuração na prática, as expressões, finalidades, os tipos, poderes e requisitos da procuração e o tópico mais importante, que é a extinção ou cancelamento de uma procuração. Mas para isso, vocês precisam entender primeiro o que seria uma procuração. Então, a procuração ela é um documento pelo qual uma pessoa transfere poderes a outra para realizar em seu nome determinados atos, como assinar contratos, entregar e receber documentos e até mesmo casar. Olha só como casar é fácil. O difícil, como eu digo, é se divorciar, mas vamos lá. Assim, a procuração garante que uma pessoa pratique atos por meio de outra, tais como atos comerciais, representações em órgãos públicos, tribunais e outros. Essa aqui dos tribunais seria, no caso, a nossa famosa procuração pública, ou a procuração judicial, que é utilizado pelos advogados. E aqui, voltando um pouquinho na brincadeira de casar, que eu falei que o difícil é se divorciar, isso é difícil se você não for atrás de um profissional para fazer um pacto antinupcial e já fazer todo um estudo dos regimes de bem e escolher qual o regime que mais se adequa ao casal. Então, vamos lá. Utilização da procuração na prática. Eu vou trazer aqui 2 casos para vocês, para ficar mais fácil de entender. Maria, ela está com mal de Parkinson e ela precisa dos remédios que o governo oferece para o seu tratamento. Maria entrou com uma ação, contra o Estado para conseguir fornecimento desse remédio. Conseguindo essa liminar contra o Estado, a Maria ficou tão doente que infelizmente ela não tem mais como ir até o posto de saúde, pegar a medicação e fazer os recadastramentos que o Estado necessita. O que é que Maria faz? Maria transfere seus poderes para uma terceira pessoa, que será ou seu representante ou sua representante, para buscar a medicação e fazer esse recadastramento quando for necessário. Ou seja, esta transferência que Maria está fazendo, ela poderá se dar por meio de uma procuração extrajudicial, que seria a procuração ad negócio ou procuração pública, que no caso, gente, o melhor a se fazer aqui seria realmente a procuração pública, para poder acompanhar a Maria neste ato. Então, vamos aqui
Um outro exemplo, né, na utilização da procuração na prática, que João adquiriu um terreno e ele vai precisar regularizá-lo. Todavia, João mora lá no exterior. Então, como é que ele pode fazer isso? O João vai transferir os seus poderes para uma pessoa em que ele confie e que esta pessoa será seu representante, ou seja, a regularização deste terreno que João comprou vai se dar por meio de um instrumento procuratório, para ir conseguir buscar toda a documentação necessária para entrar com uma possível ação. Neste caso, também é melhor uma procuração ad judiciam ou a procuração judicial, haja visto que poderá necessitar de representação judicial. Então, passado aqui a explicação do que seria a procuração, vamos entender as expressões que vêm, né, contidas nessa procuração para que vocês não errem mais. A procuração ela pode ser chamada de mandato, instrumento de mandato ou contrato de mandato. Assim, o nome mandato é sugestivo e podemos aludir à expressão mando, mandar. Neste caso, quem detém o mando seria a pessoa a ser representada, pois esta concede poderes e autorização a outra para que atue em seu nome e benefício. No outro giro, deve-se conhecer como são denominadas as partes na procuração, ou seja, como são denominados representado e representante. Então, quem seria o representado na procuração? A pessoa que é representada, que autoriza e outorga poderes a outra para que defenda seus interesses. No caso do exemplo que eu dei lá no começo, seria a Maria. Também poderá ser chamada de outorgante e mandante. O representante seria a pessoa que representa, defende e atua em nome do representado. Também poderá ser chamada de outorgado e mandatário. E aí nós temos aqui quais são as finalidades de uma procuração. Gente, a procuração ela pode ser de cunho privado, chamado procuração por instrumento particular, ou a procuração pode ser de caráter público, sendo chamada procuração pública. Assim, nós temos os tipos e as finalidades de procuração, como procuração por instrumento particular, que é a procuração que pode ser elaborada, impressa e assinada por qualquer pessoa, ou seja, os particulares são responsáveis por sua elaboração e assinatura, não havendo qualquer ato público envolvido. Finalidades da procuração: reconhecimento de firma da procuração por instrumento particular. Para garantir maior segurança e autenticidade da procuração por instrumento particular, a assinatura poderá ser reconhecida em cartório, geralmente de ofício de notas. Neste procedimento, o tabelião irá conferir se a assinatura da procuração confere com a assinatura arquivada no cartório e, em caso positivo, colocará sobre a assinatura carimbo ou selo de autenticação do cartório, significando que aquela assinatura teve autenticidade conferida. Aqui, nós advogados usamos muito, certo? A procuração particular, mas como nós temos uma fé, né, do que está sendo colocado ali para a defesa do cliente, a gente não precisa ir até o cartório para poder fazer aí essa questão da assinatura. Porém, vamos supor um exemplo aqui, um corretor de imóveis que faça uma procuração privada, particular, seria bom, né, que fosse até o cartório para poder organizar tudo e não ter nenhum tipo de problemas mais à frente. E aí temos também a procuração pública, que é uma procuração elaborada por instrumento público, ou seja, elaborada e registrada em cartório, de ofício de notas, garantindo um documento mais confiável e seguro que a procuração por instrumento particular. Normalmente, instituições financeiras e cartórios de imóveis costumam exigir, para dar maior segurança nas relações comerciais, exige-se procuração pública quando a pessoa a ser representada não souber ler ou escrever ou não puder assinar. Então, aqui vocês estão vendo que vai abrir uma conta no banco porque você está representando uma pessoa que por acaso está incapaz. Então, você vai com a procuração pública. Com certeza, o banco vai solicitar que seja por meio da procuração pública. E aí nós vamos
conhecer um pouquinho mais dos tipos de procuração. Nós temos a procuração extrajudicial ou ad negotio, que a gente tinha visto lá na frente, que poderá ser chamada também, na outra, procuração judicial ou ad judicia. Então, a extrajudicial ou ad negotio, ela é uma procuração destinada à representação fora do âmbito judicial para a realização de negócios, transações comerciais ou representação em órgãos públicos. Um exemplo, vou comprar ou vender um imóvel, um veículo, ou vou precisar de uma representação junto ao INSS, o município ou órgãos públicos. Alguns solicitam que sejam a procuração judicial. Então, em relação aos órgãos INSS, é bom se informar se tem como ir com a procuração extrajudicial. Procuração judicial. Procuração destinada ao advogado para representar seu cliente em juízo. Processo, ação ou procedimento judicial. Exemplo, uma ação de cobrança, uma ação de separação, divórcio, alimentos, indenizatório, inventário, entre outros. Poderes da procuração. A procuração ela pode conferir poderes para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros qualquer atos que exorbitem da administração ordinária. Para tanto, dependerá de poderes especiais e expressos. Deem uma lida nos artigos 661 do Código Civil e os artigos 667 e 675 também do Código Civil. O 667, que eu trouxe aqui para vocês, o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Já o 675, o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lhe pedir. Quais são os requisitos e elementos da procuração? O documento de procuração deve conter em sua composição a seguinte forma: nome e qualificação das partes envolvidas, do representante ou mandatário e representado, que é o mandante. A qualificação da parte são os dados pessoais, ou seja, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço, etc. E a finalidade ou objeto da procuração, ela significa especificar para que serve ou vai servir a procuração. Exemplo, para ajuizar e acompanhar uma ação judicial de indenização na Justiça, para representar perante o INSS e requerer benefícios previdenciários, abrir uma conta judicial ou fazer empréstimos, dentre outros. Então, continuando aqui os requisitos e elementos da procuração. Os poderes. Significa especificar quais os atos podem ser praticados e quais poderes possui o representante para atuar. É aconselhável que se especifique ao máximo quais poderes e atos o representante está autorizado a praticar. Há determinados atos que exigem poderes especiais. Por que isso, Lorena? Às vezes a gente faz uma procuração mais genérica e alguns órgãos não aceitam se não tiver especificando para que serve. Ou seja, eu vou no INSS pegar o benefício da minha mãe, um exemplo. Se não tiver na procuração especificando que eu tenho poderes para isso, muito provavelmente o INSS não vai deixar que eu possa retirar esse benefício. Então, fiquem atentos. Então, poderes especiais são autorizações aos representantes para que o mesmo possa transgredir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber citação inicial, reconhecer a procedência do pedido, renunciar a direito, receber da quitação e firmar compromisso. Se os poderes especiais não estiverem expressos na procuração, o representante não poderá praticar tais atos, como eu falei anteriormente. Local e a data em que foi lavrada ou outorgada a procuração. Serve para que todos saibam a partir de quando a procuração e poderes nela contidos são válidos. Agora, depois de aprendermos a estrutura da procuração, seus tipos, finalidades, vamos ao ponto principal que eu trouxe para vocês lá no início. Fiz a procuração, por acaso deu algum problema, No caso que eu trouxe, era uma procuração para a esposa e eu quero me divorciar. Então, eu posso revogar essa procuração?
Vamos tratar agora da extinção ou cancelamento da procuração. Então, a procuração, ela não terá mais efeito se o outorgante revogar ou se o outorgado desistir do compromisso, ou ainda pela morte ou doença grave das partes, ou ainda por mudança. Desta forma, há procurações e mandatos que já são por prazo determinado, ou seja, possuem prazo certo para terminar, o que geralmente é informado no próprio instrumento de mandato. Assim, se a procuração for registrada em cartório, é aconselhável que o outorgante comunique imediatamente o cartório sobre a revogação do mandato, para evitar o uso indevido da procuração por terceiro, que não mais inspira confiança. Então, gente, é isso. Se por acaso vocês passaram alguma procuração pública para alguém e de alguma forma não confia mais ou quer revogar essa procuração, o ideal é que você procure o cartório que foi feito e peça a revogação dela. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta dica. Então, minha gente, deu para vocês entenderem um pouco mais sobre a procuração, para que ela serve, as diferenças, os modelos. Eu espero que sim, né? Eu tentei gravar aqui a aula da forma mais resumida possível para vocês literalmente aprenderem direito sem aperreio. Então, até a próxima, que eu vou tratar com vocês sobre o princípio do impulso oficial. Para quem não conhece, não deixa de seguir.